Boa tarde, vamos dar início a este primeiro grande debate e conferência no ciclo Dar a Volta ao Covid, retomar a nossa economia, promovida pela Associação das Empresas Familiares. Eu sou Alexandra Abreu Loureiro, comigo tenho o Peter Vilax, Presidente da Associação das Empresas Familiares. Juntos vamos moderar esta conferência com a presença do Sr. Ministro da Economia. Alexandra, vamos a isso. Eu gostava de agradecer ao Sr. Ministro de Estado da Economia e da Transição Digital, Pedro Cisa Vieira, o facto de nos ter recebido em sua casa e de ter aceito este convite que lhe fizemos e que o aceitou em questão de minutos, conforme me lembro. E nós idealizámos este conjunto de conferências, tem tudo a ver com a situação que o país atravessa, tem a ver com a pandemia e tem a ver com a recuperação económica. O debate de hoje vai ter 3 painéis. O primeiro é com o Sr. Ministro, tem tudo a ver com a recuperação económica, com o relançamento económico e agradeço a vossa presença de todos. Vamos estar aqui presentes durante 2 horas e vou então começar com a primeira pergunta ao Sr. Ministro. Boa tarde, Sr. Ministro. Boas tardes. Normalmente governar é um exercício de incerteza, mas neste momento essa incerteza é ainda maior. Governar neste momento faz-me lembrar um comandante de um navio que está a navegar num nevoeiro completamente cerrado e o radar dele só dá para 3 milhas. O que é governar nestas situações? Boa tarde, é um gosto estar aqui convosco e não estou a disponibilizar a minha casa porque esta casa é de todos os países, é de todas as empresas portuguesas. A sua analogia tem graça, mas eu também diria o seguinte: um comandante de um navio no meio do nevoeiro pode ter um radar que lhe dá um ângulo de perspectiva a 3 milhas, mas ele tem que saber qual é o rumo para que vai. Ele não anda completamente às cegas, ele tem que saber qual é o percurso que quer percorrer. Pode não ver imediatamente os obstáculos mais do que 3 milhas à frente, mas sabe o que quer fazer, sabe o ponto de onde partiu, sabe o ponto onde quer chegar e sabe que se vai confrontar com inúmeras dificuldades e incertezas, mas não vai hesitar nesse percurso. E eu julgo que é assim que toda a comunidade mundial e toda a comunidade nacional tem funcionado nestes tempos. E é seguramente assim que o Governo tem operado. O que é que nós pensamos desde o primeiro momento em que tivemos que tomar uma decisão de fazer um confinamento mais estrito? Aquilo que percebemos é que a decisão que tomávamos, conjugada com aquela que todos os outros países a nível europeu estão a tomar, iria determinar uma grande redução da atividade económica. Nós estávamos a reduzir não só a própria oferta, ao mandarmos as pessoas estarem em casa, ao mandarmos muitas atividades económicas encerrarem, mas estávamos também confrontados com um grande constrangimento da procura. Pessoas que ficam em casa não vão ao restaurante, não têm a mesma necessidade de adquirir um conjunto grande de bens e como isto estava a passar-se em todo o mundo, também os mercados externos estavam encerrados. Portanto, nós desde o primeiro momento sabíamos que íamos ter uma grande contração da atividade económica e sabíamos que, no entanto, essa contração seria temporária. Podíamos não saber se durava 3 meses, 6 meses ou 1 ano, mas sabíamos que uma pandemia com estas características acaba por, mais ou menos depressa, desvanecer-se. A mais mortífera das pandemias que tivemos nos últimos séculos, que foi a da gripe espanhola de 1918-1919, durou 1 ano e desapareceu naturalmente. Era também uma doença respiratória. Portanto, aquilo que pensámos foi o seguinte: nós precisamos de, neste momento de confinamento, em que a contração vai ser imensa, precisamos de dar medidas muito grandes para permitir às empresas manterem, digamos assim, algum oxigênio, alguma possibilidade de funcionamento. Depois temos que preparar o país para um desconfinamento, uma retoma da atividade económica, em que já vai haver alguma procura, mas ainda muito insuficiente. E por isso precisamos de ter um tipo diferente de medidas. E depois precisamos de preparar o país para um momento em que haja retomas. Também sabíamos que neste percurso ia haver muitas incertezas. Eu recordo-me que logo em 30 de abril, quando o Sr. Primeiro-Ministro anunciou o programa de desconfinamento, disse que nós tínhamos seguramente que nos prepararmos para uma segunda vaga,
na altura do outono, e que provavelmente o processo de desconfinamento por si só ia levando a um aumento dos contactos entre as pessoas, ia levar a um aumento do número de casos. E, portanto, o que eu quero com isto dizer, e também dissemos, terceira coisa, que quando houvesse normalização da situação sanitária, muito provavelmente a economia portuguesa ia reagir depressa e tanto mais depressa quando tivéssemos sucesso a preservar o emprego e a capacidade produtiva das empresas. Foi isto que aconteceu. Deixe-me só concluir. Sim. No terceiro trimestre, a economia portuguesa cresceu 13,2%. Foi a quarta economia que mais cresceu na Europa e, em setembro e em outubro, as nossas exportações de bens estiveram praticamente ao nível de 2019. Portanto, não sabendo nós exatamente qual é o ritmo dos contágios, se teremos ou não que ter medidas mais estritas e temos resistido a tomá-las, o rumo está traçado, é esse que vai ser percorrido. O Sr. Ministro disse bem, é um momento delicado, é um equilíbrio delicado. Sim. Para o país, para a economia, para as empresas, neste caso as empresas familiares também, que representam uma base de estabilidade importante na economia portuguesa, em termos de empenho e de compromisso e também de humanidade, porque são as pessoas que fazem as empresas e as empresas fazem a economia. A mensagem central, e todos nós temos ouvido algumas mensagens de esperança, e ainda bem, ainda que moderadas, o que é que pode transmitir para quem esfia, para quem tenta continuar a expandir e a manter as empresas familiares? Quais são as suas mensagens centrais para que se continue a olhar para a frente num momento que é de um equilíbrio delicado? Bom, eu tenho a certeza, e vem na sequência do que dissemos antes, que nós não teremos crescimento económico franco e uma retoma económica a sério enquanto não tivermos um mínimo de normalização da situação sanitária. Aquilo que julgo que está a acontecer é que, por um lado, nós mesmo durante esta segunda vaga, e ela já passou o pico, conseguimos ir mantendo, até mais do que outros países europeus, a atividade económica a funcionar. Nós não encerramos a restauração, não encerramos o comércio a retalho não alimentar, mantivemos indústria e construção a funcionar, coisa que outros países não fizeram. E, portanto, fomos gerindo a situação sanitária da maneira que menos impactasse a atividade económica. E julgo que hoje em dia temos uma visibilidade maior sobre o fim desta situação sanitária, que é precisamente as notícias que temos na frente das vacinas. Nós, hoje em dia, sabemos que temos vacinas eficazes e seguras, que elas estão em condições de começarem a ser administradas muito proximamente e que, dependendo do prazo de entrega que as muitas empresas que fabricam a vacina sejam capazes de assegurar, nós teremos uma grande parte da nossa população, da população europeia, pelo menos, vacinada durante o primeiro semestre do próximo ano. Portanto, a primeira mensagem é o fim, ou o princípio do fim já está à vista. Já não é o fim do princípio, eu acho que é mesmo o princípio do fim. E por isso, segunda nota, é preciso ir aguentando. Eu acho que nós percebemos que vamos ter que ser mais vigorosos nos apoios à economia nesta altura. Amanhã mesmo irei anunciar novas medidas de apoio à economia, particularmente aos setores mais afetados e também à continuação do apoio à manutenção do emprego, porque percebemos que o esforço é grande, a quebra da procura, a quebra do volume de negócios foi mesmo muito intenso ao longo de todo o ano e, por isso, nós não podemos compensar tudo, mas estamos a tentar ajudar as empresas a absorver isto. E a dar mais uma nota final, que tem a ver com as empresas familiares. É que eu penso que a vinculação dos donos das empresas familiares à própria empresa tem um horizonte muito, muito longo. Eu acho que estou aqui a ver à volta desta mesa aqui e nos ecrãs que nos acompanham representantes de empresas que levam várias gerações e várias décadas e que passaram por crises se calhar mais violentas ou mais prolongadas do que estas que agora estamos a viver e muito mais perturbadoras do contexto em que se opera. E julgo que as empresas familiares têm esta ideia de o compromisso
mesmo muitas vezes além daquilo que seria exigível a um normal empresário, com a preservação do valor construído ao longo de gerações e com a vontade de assegurar esta ideia de continuidade. Numa empresa familiar não é só o negócio que está em causa. É, digamos assim, as coisas muitas vezes se identificam com a própria, com a marca identitária da família. E por isso, aqui a mensagem que eu dirijo esta mensagem com muito mais facilidade às empresas familiares do que a outras empresas, porque aqui eu sei que esta ideia de, já vemos o princípio do fim, um pouco mais de resiliência, trabalhando também com estes apoios adicionais que estamos a fazer, vai ter mais eco do que noutras empresas. É justamente essa questão de como as empresas enfrentam a pandemia, as dificuldades económicas que o nosso terceiro painel, e particularmente com a Isabel Furtado, grande gestora, grande empresária, Presidente da Cotec, vamos abordar essa questão, como é que as empresas fizeram frente a toda esta situação. Mas eu quero pegar numa palavra sua, que foi a palavra pós-normalização, pós-Covid. Isso, efetivamente, e vamos nos concentrar no pós-Covid até ao fim deste programa. Nós entramos em 2021 com os sapatos de chumbo chamados dívida pública bruta. Eu pedi à realização para passar um slide que o Sr. Ministro tem à sua frente. Nós temos, neste momento, são dados desta semana do Banco de Portugal, temos uma dívida pública de 268 mil milhões de euros. Temos um produto interno bruto, lembro de memória, 213 mil milhões, o que faz 126% do PIB. Eu fiz umas contas rápidas e mesmo aceitando que a dívida bruta cresça 1% ao ano, portanto, níveis muitíssimo baixos, que conseguimos em 17, em 18 e em 19, agora em 20 a dívida subiu por razões perfeitamente óbvias e naturais, mas se subirmos só 1%, e se conseguirmos que o PIB suba 3% ao ano, chegamos a 2030 ainda com um rácio da dívida ao PIB de 100%. Continua a ser muito elevado. Houve umas palavras célebres do antigo Primeiro-Ministro que disse que a dívida não era para se pagar. Eu percebi perfeitamente o que ele queria dizer e, efetivamente, a nossa única solução é aumentar o PIB. Para que esse rácio baixe, temos que aumentar o denominador, que é o Produto Interno Bruto. E é esse o desafio que eu lhe faço. Que políticas é que tem o Governo para aumentar o PIB? No Portugal, há 50 anos, teve um aumento sustentado de 6% ao ano. Em tempos mais recentes, a Irlanda consegue subir mais de 4% ao ano. Quando é que vamos conseguir subir 4% ao ano? Eu espero que já para o próximo ano cresçamos mais do que 4% ao ano. Mas não tem, é essa a projeção do Governo, como sabe, uma contração de 8,5% este ano e um crescimento de 5,4% no próximo ano. Obviamente é um bom começo. É um bom começo. Mas eu vou responder à sua pergunta dizendo de qualquer maneira o seguinte. Nós teremos este ano um crescimento da dívida pública à volta de 7, 8%, que tem a ver com precisamente o déficit que vamos incorrer neste ano. Mas, e essa foi uma discussão muito intensa que tivemos na altura do Orçamento de Estado, é que o Governo entende que deve ter uma resposta muito vigorosa à crise este ano. Nós vamos ter redução dos impostos que cobramos, as empresas estão a ter menores lucros, há menos IVA e, portanto, nós vamos ter há menos contribuições para a Segurança Social, portanto, nós vamos ter uma grande redução da receita. E também vamos ter um crescimento muito grande da despesa, não apenas por via dos estabilizadores automáticos, mas porque decidimos mesmo fazer despesa extraordinária para responder à crise. Este e no próximo ano, os apoios sociais, os apoios ao emprego, etc., vão ser muito intensos, são dos mais intensos da Europa, como sabe, Portugal
Portugal é, dos países europeus, talvez aquele que mais recorreu a estes esquemas de apoio ao emprego, como o layoff simplificado. Criámos para o próximo ano uma prestação social extraordinária. Tudo isso são despesas grandes que, obviamente, têm um impacto no déficit, e o déficit é o acrescente da dívida pública. Portanto, nós vamos ter um crescimento da dívida pública este ano e no próximo. Mas nós estamos, ao mesmo tempo, muito conscientes que, se num momento de crise é importante que o Estado apareça, isso é com medidas extraordinárias e, portanto, temos um compromisso que está expresso politicamente de ter uma redução, uma retoma da redução sustentada da dívida pública e de uma consolidação do nosso Orçamento de Estado. Portanto, eu diria que a nossa projeção é que a dívida cresça em termos brutos este ano e no próximo, mas que a partir daí comece outra vez a reduzir-se em termos brutos. Mas, como diz, a melhor maneira é mesmo reduzirmos em termos de percentagem do PIB, e isso consegue-se com um aumento do crescimento do PIB. Eu julgo que este ano todos percebemos que a queda do PIB não tem a ver com as condições de base da economia portuguesa. Nós viemos de um ano de grande crescimento, viemos de um momento em que tínhamos um crescimento de exportações muito significativo. Tivemos o ano passado o 6º ano consecutivo de balança comercial externa positiva e, portanto, de redução do nosso endividamento externo. Aquilo que se passou este ano não tem a ver com as condições estruturais da economia portuguesa, tem a ver, sim, com a pandemia e o impacto que ela teve desse ponto de vista. Crescer o PIB, falou em 3% ao ano, o que interessa, aliás, não é o 3% real, é mesmo o crescimento nominal. Vamos ver quando é que temos alguma inflação para nos ajudar também neste exercício de redução da dívida, em termos percentuais do PIB, mas o crescimento do PIB, na nossa perspectiva, há de assentar na aceleração de um conjunto de tendências que vinha de trás. Nos últimos 15 anos, Portugal mudou bastante o padrão da sua especialização internacionais. Quando olhamos para o portfólio das nossas exportações, percebemos que aumentamos a quantidade de bens e serviços que exportamos e que crescemos não apenas na variedade de produtos, temos uma economia mais diversificada, mas também na complexidade dos produtos que exportamos. Ou seja, nós hoje em dia temos produtos tecnologicamente mais complexos, que exigem, que dependem de termos mais inovação transmitida à nossa produção e mais recursos humanos mais qualificados no mercado de trabalho. E é esse movimento que a gente tem que acelerar. Há uma excelente oportunidade para o fazer, que tem a ver com o facto da União Europeia nos disponibilizar fundos, a fundo perdido, precisamente para financiarmos as reformas necessárias para acentuarmos estes processos de mudança que a União Europeia identifica, designadamente ao nível da nossa indústria. E gostava precisamente que olhássemos para alguns casos específicos da nossa indústria, dos nossos setores, nos quais as empresas familiares também têm um papel preponderante, e, sobretudo, a capacidade de transformação de algumas dessas empresas, casos de sucesso e outros não, mas alguns casos de sucesso em que empresas souberam transformar-se no meio da pandemia, seja no têxtil a produzir máscaras, seja nos plásticos a produzir ventiladores, foram vários estes casos. Gostávamos de tentar perceber e de saber a sua visão acerca desse potencial de transformação dentro da economia portuguesa. Eu acho que mais do que falarmos de foi bom termos produzido máscaras, isso foi bom em si, permitiu amortecer a quebra das encomendas dos produtos tradicionais da nossa indústria têxtil e de vestuário. Mas não é muito, digamos assim, não é muito difícil produzir máscaras. Mas a transformação que foi feita ilustra aquilo a que tenho vindo a designar como o modelo industrial português. O que é o modelo industrial, ou se quiser, o modelo económico português? É a capacidade de termos empresas que são capazes de responder de forma muito rápida e muito flexível às necessidades dos seus clientes com produtos de elevada qualidade a um preço muito competitivo. Aquilo que distingue a indústria
têxtil, do vestuário, metalomecânica, de moldes, etc., portuguesa, relativamente aos seus concorrentes de outras partes do mundo, é esta noção de serviço e de resposta muito flexível. São capazes de muito rapidamente receber uma encomenda, uma intenção de um cliente e imediatamente adaptar o seu processo de produção para direcionar aqueles produtos. E eu acho que isso é uma característica que encontramos em muitos setores da indústria e dos serviços e que tem a ver, acho eu, com uma característica cultural específica do povo português que normalmente nós desvalorizamos, porque dizemos que é o desenrascanço português. Ou valorizamos. Eu tendo a valorizar porque acho que isso é uma qualidade cada vez mais valorizada. Desde que não se institucionalize e seja o que precisamos, sempre a resposta. se quiser, é o seguinte, o processo que nós temos que ter nas nossas empresas, eu não quero parecer que estou a falar de cátedra, mas já conheço muito bons exemplos e é por isso que os transmito, são aquelas empresas que são capazes de transformar em processo essa mesma flexibilidade. Ou seja, ser capaz eu tenho tido o privilégio, nestes anos que levo de governação, de ter visitado centenas de empresas, falado com centenas, milhares de empresários, diria eu, e faço sempre perguntas para perceber como é que funcionam, como é que chegaram aqui, quais são as dificuldades. E eu acho mesmo que isto é uma questão muito, muito característica das nossas empresas, das nossas pequenas e médias empresas, e que os que têm mais sucesso são aqueles que são capazes de institucionalizar isto. Não sou eu a falar. Nós tivemos este ano o European Innovation Scoreboard, que faz, desde há 20 anos, a avaliação dos vários países e das várias regiões da União Europeia em matéria de inovação. Quais são as regiões, os países, os territórios mais inovadores. E Portugal tem vindo, nos últimos 10 anos, a fazer um crescimento sempre sustentável nisso, que se acelerou nos últimos 5 anos. E neste último European Innovation Scoreboard, que se refere ao ano 2019, Portugal já é considerado um país fortemente inovador. Que era uma coisa que não éramos. Nós estávamos ali atrás, nas várias categorias que são os líderes, que são os mais inovadores, as holandas, as finlândias, etc. Depois, os fortemente inovadores, as Franças, as Alemanhas, etc. E depois temos os moderadamente inovadores e os que estão atrás, francamente. Nós éramos moderadamente inovadores lá para baixo. E, entretanto, fomos crescendo e agora somos considerados um país fortemente inovador. E somos considerados um país fortemente inovador por um conjunto de características, mas aquela onde nos destacamos mais é pelo facto de termos PMEs muito inovadoras. Inovadoras em produto, inovadoras em processo, inovadoras em serviço ao cliente. E isto é muito positivo. Sobretudo porque nós somos, as pessoas também não valorizam isto, nós somos o único país fortemente inovador de entre todos os países do sul da Europa e do leste da Europa. Portanto, nós temos um coração mais inovador que está na Europa Ocidental e depois temos um conjunto de países periféricos que, do ponto de vista da inovação, vão atrás. Mesmo a Itália tem 2 regiões fortemente inovadoras, mas o país no seu conjunto não é considerado fortemente inovador. E nós, pelo contrário, somos considerados agora um país fortemente inovador. Temos que continuar a acentuar isto, temos que apoiar mais o salto que as nossas empresas precisam de dar nesta ideia de trazer inovação e conhecimento para produtos e processos, porque esse é o percurso que temos que fazer. Mesmo assim, às vezes eu sinto que a economia do nosso país é uma economia a 2 velocidades. É verdade. Nós tivemos hoje o anúncio de bolsas do European Research Council de mais de 20 milhões de euros para 10 ou 11 projetos. Portanto, isto é dinheiro a sério para os projetos. Nós temos um nível científico e tecnológico ao nível da universidade muito elevado. Hoje em dia, a nossa ciência, que há 30 anos não existia, hoje em dia é uma ciência que está ao nível do melhor que se faz. E muito por mérito do Mariano Gago, para mim, dos ministros mais importantes dos últimos 40 anos. Mas a obra dele ainda não chegou à economia real. Isso é flagrante. São pouquíssimas as empresas,
seja nos moldes, seja nos têxteis, seja na indústria farmacêutica. São poucas as empresas que conseguem trazer o talento da universidade e trazê-los para o processo do que o Sr. Ministro estava a falar. Como é que... às vezes eu explico esse problema com o número de fotografias que eu tenho atrás de si, que são cerca de 20 ministros da Economia dos últimos... Atrás de mim. São cerca de... Não são 40, mas são seguramente 20. Enquanto que o Mariano Gago foi ministro de 14 anos da Ciência e Tecnologia, a permanência média na sua cadeira foi inferior. O Sr. Ministro já leva mais anos de Ministro da Economia que muitos dos seus predecessores. O que é que pode fazer para enriquecer a economia nacional com mais talento tecnológico e científico? Bom, como sabe, o plano de recuperação nacional que os países da União Europeia têm que apresentar à Comissão Europeia tem que servir para financiar reformas que correspondam às recomendações específicas por país que a Comissão Europeia periodicamente lança. Todos os anos, durante o chamado semestre europeu, a Comissão Europeia diz a todos os países: estas são as reformas que vocês têm que fazer. E os países isto vai mudando, porque nós vamos respondendo a algumas dessas recomendações. A ideia agora é acelerar. Uma das mais importantes recomendações, que concentra muitos recursos no esboço do nosso Plano Nacional, tem a ver precisamente com isso. Tem a ver precisamente com a capacidade de trazer conhecimento e inovação para o tecido produtivo. Tem toda a razão naquilo que diz. Nós fizemos um salto no nosso sistema científico, claramente. Nós temos empresas que estão disponíveis para assumir processos inovadores e muito atentos, sobretudo à engenharia de produto e à engenharia de processo, mas não conseguimos ainda transformar produtos de grande, digamos assim, baseados mais nesse conhecimento fundamental que é produzido no nosso sistema científico para o mercado, para produtos orientados para o mercado. O que é que nós temos pensado nessa matéria? Nós pensamos que devemos, por um lado, robustecer e financiar a sério os chamados centros de interface, num tecido económico constituído por pequenas e médias empresas. Muito dessa transferência de conhecimento e de articulação entre o sistema científico e tecnológico e as empresas tem que ser feito através destas estruturas de interface. Os nossos centros tecnológicos, as nossas instituições de investigação, os INEGIs, os INETIs, os CEIAs, etc. Essas são instituições próximas das empresas. Nós temos que robustecer as condições de financiamento e melhorar as condições de articulação com o tecido científico. E temos uma outra ideia, que é as agendas mobilizadoras da industrialização, que visam precisamente convocar consórcios de empresas, instituições de investigação, para o desenvolvimento de produtos mais complexos que nos possam permitir funcionar. Eu acho que temos que ter a universidade menos orientada para publicar papers e mais orientada... Isso é a função deles. Com certeza, mas tem que haver... Mas tem que haver interface. Como é que se faz a passagem de conhecimento? Tem que haver este interface. E este interface tem que ser um movimento de ambos os lados e tem que ser dinamizado por estas instituições intermédias, cuja vocação deve ser precisamente perceber onde é que há problemas concretos com que as empresas se deparem, que possam convocar esse conhecimento, mas, por outro lado, também identificar onde é que dentro das universidades existe conhecimento que pode ser transformado em produto. Nós temos que, se quiser, dentro da linguagem mais científica, nós temos ciência fundamental muito boa, temos alguma inovação próxima das empresas muito boa, falta-nos todo este percurso intermédio. Há um exemplo muito curioso que eu me deparei muito recentemente, que é quem é que faz isto muito bem? São as empresas americanas. As empresas americanas têm uma enorme capacidade de perceber o potencial de mercado
de algumas ideias que estão a ser desenvolvidas em termos fundamentais. E eu ainda muito recentemente vi como no norte do país, à volta de temas de química fina, foi possível um investidor americano ser capaz de desafiar uma instituição de investigação portuguesa para procurar identificar moléculas que possam ser usadas na indústria cosmética a partir de um conjunto de resíduos, porque eles, e foi muito engraçado ver como o processo de desenvolvimento foi conjugado com um processo muito vigoroso em que os potenciais compradores estavam sistematicamente a interpelar as equipas de investigação a dizer este tem que ser o preço, este tem que ser as condições de entrega, e eles então dirigiram a sua investigação para dar resposta a estas questões concretas. E eu acho que é isto que nós temos que fazer muito intensamente Esta e provavelmente ir aproximação, buscar investidores estrangeiros para isto. Sr. Ministro, essa aproximação chama-se setor privado aproximar-se ao ensino, como os americanos fazem e acabou de dar esse exemplo. No entanto, o tempo da pausa que veio com o Covid, a realidade continua. E a realidade, por exemplo, tem outras agendas em curso, como a Agenda Verde, que é, aliás, uma prioridade e uma bandeira importante para a próxima presidência portuguesa europeia. A Agenda Verde, que também ela, além das exigências da retoma do mercado, vai também chegar às portas das empresas portuguesas. Exige uma especial preparação por parte das empresas, pequenas, médias, familiares ou não, para esta aproximação à Agenda Verde? Sim, exige. Quer dizer, nós vamos todos ter, e julgo que esse movimento já está em curso, nós vamos ter desafios ao nível da descarbonização da atividade produtiva. A atividade industrial é basicamente produzir bens físicos. São processos de transformação que são consumidores de energia. E, obviamente, nós temos que mudar a forma como consumimos energia e temos que mudar também, os processos têm que ser mais eficientes. Nós temos muitos processos que emitem diretamente, a própria indústria emite gases com efeitos de estufa que têm que ser reduzidos. Nós temos a utilização de muitas matérias-primas que são produzidas de uma forma que também emite dióxido de carbono. Portanto, há um grande esforço que a nossa indústria tem que fazer a este propósito. E há também, temos que ser capazes de utilizar novos materiais que, digamos assim, sejam também eles próprios mais sustentáveis, e a automática da economia circular. O que é que isto implica? Nós não podemos ter só a ambição de aumentar a atividade industrial no nosso país. Nós temos que ser também capazes de manter a atividade industrial que já temos quando ela se vai confrontar com exigências muito grandes ao nível desta transformação e desta descarbonização. Por isso é que nós reservamos uma parte substancial das verbas do Plano Nacional de Recuperação no esboço que apresentámos à União Europeia para apoiar este esforço de descarbonização da nossa indústria, de ser capaz de trabalhar novos materiais, para desenvolver novos materiais para as atividades nacionais, e também sobretudo para a indústria mais pesada, para a indústria química, de trabalhar com gases renováveis em vez daqueles que naturalmente utilizam. Nós estamos neste momento a iniciar com vários setores industriais, sobretudo aqueles que são mais consumidores de energia ou aqueles que são mais emissores de gases com efeitos de estufa, que nos apresentem os seus planos de descarbonização e de transição energética, porque nós dispomos, a partir de 715 milhões de euros dentro do Plano Nacional para apoiar este processo de transformação. Uma parte do investimento de adaptação tem que vir do tecido industrial e dos seus resultados de exploração, mas isto é um apoio muito significativo que, na avaliação que fazemos, vai permitir que esta adaptação se faça sem pôr em causa a competitividade das empresas industriais. Falar de salários, Sr. Ministro, salários mínimos, a expressão que eu gosto é de salários dignos. Há um ano eu dei uma entrevista ao Expresso em que defendi o aumento de salários e para bons salários. E no dia seguinte tive um e-mail da administradora do maior empregador privado português a dizer que a minha entrevista tinha sido altamente desestabilizadora. Efetivamente, num país
que tem várias velocidades na sua economia, há coisas que algumas empresas podem fazer que as outras não podem fazer. Como é que nós podemos encorajar as empresas que estão noutro patamar económico a pagar melhor? Porque a minha ambição é que um dia se pague em Portugal aquilo que se paga na Suíça. Esse é o país que eu gostava de ter. Tenho muita admiração pela Suíça, gostava que em Portugal tivéssemos salários suíços também. Isto tem a ver com o crescimento do PIB. Eu não saio do crescimento do PIB. Como é que nós podemos provocar um aumento dos salários nas empresas que podem suportá-los? Salários baixos são um convite à gestão medíocre. Porque se o gestor não tem que aumentar salários porque eles são muito baixos, não está a ser um bom gestor. É uma belíssima pergunta e tópico de reflexão. Vou tentar responder nas várias dimensões em que a pergunta merece ser respondida. A primeira nota é para dizer que eu acho que este é mesmo o tema essencial para o nosso futuro. Porque nós fizemos esta aposta na qualificação da nossa mão de obra, ela está a ser bem sucedida, mas isso coloca-nos um problema imenso. É que num mercado aberto, a mão de obra qualificada migra para os locais onde os seus talentos são recompensados através de melhores condições de trabalho e de melhores salários. E, portanto, se nós não pomos as empresas portuguesas a pagar melhores salários, nós vamos ver-nos privados do fator mais crítico para o nosso desenvolvimento futuro, que é a mão de obra qualificada. Claro. Se nos persistirmos num modelo económico que assenta em baixos salários, aquilo que vai acontecer é que os nossos filhos e os nossos netos vão-se embora e nós devemos estar a atrair imigrantes para fazerem aqui aquilo que os europeus já não querem fazer. E, portanto, esta questão é mesmo crítica. E também tem razão. Às vezes, manter os salários baixos acomoda a gestão. Isto é cruel de se dizer assim, porque muita gente vai dizer eu não tenho condições de pagar mais, mas a verdade é esta, não há esta exigência. Este ano foi publicado um estudo muito interessante da Universidade do Minho sobre o efeito do salário mínimo sobre o tecido empresarial. E aquilo que eles concluem é que a subida do salário mínimo nos últimos tempos teve efetivamente por efeito que algumas empresas que já estavam no limiar da sobrevivência saíssem do mercado. Isso não teve efeito no desemprego porque, numa economia a crescer, foi possível absorver este salário. Nós estamos, neste momento, num contexto diferente. Mas eu acho, verdadeiramente, que nós não devemos desviar-nos, ainda que o ritmo possa ser diferente, de um objetivo de ir fazendo crescer os salários. Ir apoiando as empresas para crescerem a produtividade e para o PIB crescer, mas, ao mesmo tempo, também colocar uma pressão do lado do salário, porque isso nos permite lidar com esse desafio de fundo de que falei inicialmente. Ainda não conseguem encarar medidas concretas. Consigo encarar medidas concretas. Já tomamos algumas. Por exemplo, no Orçamento de Estado do ano passado, nós criámos um incentivo fiscal para os jovens qualificados que entram no mercado de trabalho. Os jovens que entram no mercado de trabalho com um nível de qualificações superior ao nível 4 têm, durante os primeiros anos de vida, uma isenção parcial da tributação do trabalho, o que significa que o seu salário líquido pode ser superior. Temos também, como sabe, fizemos uma medida também muito semelhante para aqueles que, tendo imigrado, quisessem regressar. Nós, neste momento, já temos a avaliação do primeiro ano em que isso se passou, já tivemos uns milhares de portugueses que regressaram e estão a aproveitar essa possibilidade, que é precisamente terem um rendimento líquido mais elevado por redução da tributação. Eu acho que este é o movimento que queremos continuar a fazer. Como sabe, nós tínhamos a pretensão ou a intenção de reduzir o IRS para os níveis salariais, para os níveis de rendimento de trabalho intermédio. Não o fizemos este ano. Fizemos uma interrupção nesse percurso, mas eu espero que tenhamos condições
de retomar esse percurso, de aliviar os rendimentos do trabalho, porque acho que isso também é um contributo que o Estado pode dar para criar condições para que o rendimento líquido seja mais elevado. Finalmente, porque hoje a questão está em cima, na ordem de trabalhos, o Governo decidiu que em 2021 haverá aumento do salário mínimo. Sabemos que isto, num contexto em que... E eu tenho uma convicção de que é positivo que assim seja. No terceiro trimestre, o crescimento da economia foi muito apoiado pelo consumo privado, quando aquilo que são as tradicionais fontes de crescimento nos últimos anos, as exportações, designadamente através do turismo, e investimento privado, estão mais deprimidos, nós temos que incentivar outros fatores de crescimento. Investimento público, exportações de bens e consumo privado. E, nesse sentido, aquilo que vimos no terceiro trimestre é que a economia cresceu muito e o consumo privado deu um contributo muito significativo para isso. O salário mínimo, a propensão marginal ao consumo é total. E, portanto, isto vai ter um efeito bom no apoio à retoma da nossa economia. Aquilo que nós sabemos é que, neste momento, isto é um peso acrescido para as empresas. E, portanto, quisemos ajudar as empresas a fazer o esforço que este encargo acrescido representa. E propusemos 3 coisas muito específicas. A primeira é, para todas as empresas que tenham trabalhadores com salários mínimos, nós vamos devolver aquilo que é o encargo, a TSU adicional, montante total ou muito próximo, ainda estamos aqui a afinar, um pagamento no primeiro trimestre do ano para, digamos assim, devolver tudo aquilo que é o esforço acrescido em termos de contribuições que decorrem desta medida. A segunda medida é compreendendo que o salário mínimo tem impacto diferente nos diversos setores. Há setores com mais trabalhadores a salário mínimo e setores onde a massa salarial tem um peso importante. E quisemos preocupar-nos essencialmente com o setor da indústria transformadora, que é altamente exportadora, que está exposta à concorrência internacional e que tem mais dificuldade em repercutir no preço dos seus produtos aquilo que é o aumento imediato da massa salarial. E para isso lançaremos uma linha de crédito garantida pelo Estado, acessível às empresas exportadoras, que tem as seguintes características. O montante do crédito a conceder corresponde a 4.000 euros por cada posto de trabalho. Significa que uma empresa com 1.000 trabalhadores tem acesso a um crédito de 4 milhões de euros. Este crédito, 20% do valor deste crédito, é convertido em fundo perdido no final de 2021, relativamente àqueles postos de trabalho que em final de 2021 estejam ainda vivos depois de se fazer isto. O que significa 800 euros por cada posto de trabalho. Independentemente de se é um posto de trabalho a salário mínimo ou um posto de trabalho com remuneração superior, são 4.000 euros por posto de trabalho, 800 euros a fundo perdido. Isto mais do que compensa os encargos com o salário mínimo e, pelo contrário, é mesmo um enorme subsídio ao emprego por parte das empresas exportadoras, que são, digamos assim, um dos fatores críticos a preservar nesta nossa empresa. Quando nós ouvimos estas ideias aqui na Rua da Horta Seca, estão sempre muito bem apresentadas, fazem todo sentido, mas depois, quando vemos a realização e a execução, eu vou ler uma mensagem que recebi do WhatsApp de uma das empresas que nos está a ouvir agora, e que diz: como podemos dinamizar a indústria quando a minha empresa está há mais de 6 meses à espera de uma aprovação de um projeto na CCDR Alentejo para o PT 2020 Inovação Produtiva. Eu próprio, na Associação das Empresas Familiares, recebo muitos mails de associados que foram incentivados, foram entusiasmados pelo Governo de Portugal a submeter uma candidatura ao Portugal 2020, que se atravessaram, que fizeram investimentos, que estão a contar com o dinheiro e depois, a nível do IAPMEI ou de outra entidade que deve pagar, não há dinheiro, não há liquidez e eles ficam muito aflitos. Portanto, por um lado, temos sempre um discurso deste governo, dos outros governos, que é sempre um discurso muitíssimo positivo. E depois, quando vemos a execução no terreno, ela frequentemente falha.
Como é que resolvemos isto? Temos mais uma pergunta, já agora juntando a que o Peter leu. As empresas familiares são, como nós referimos, um motor da economia, tendo em conta a atual situação socioeconómica e o Governo vai prever ou não aumentos específicos a este género de empresas? Delfina Marques. Não percebi, diga. Se as empresas familiares vão ser consideradas especificamente com algum tipo de apoio no contexto de serem empresas familiares? Certo. Não lhe consigo responder a isso, francamente não pensei nessa vertente específica. Como sabe, temos vários programas em que estamos a trabalhar no sentido de apoiar a sucessão familiar, que é uma das coisas que é importante nesta área, mas para além disso não tenho resposta específica. Bom, sobre o tema dos incentivos. Primeiro, nós temos um sistema altamente complexo e burocratizado e de governação muito difícil relativamente aos sistemas de incentivos e, de uma maneira geral, na gestão de fundos europeus. Eu acho que eles se vieram a agravar ao longo dos tempos e este PT 2020 é particularmente complexo. Tem múltiplas entidades a intervirem nos processos e isso torna muito... tem um peso muito grande em termos de passos e isso é uma queixa recorrente, quer nas empresas, quer nas instituições científicas, e isso é uma coisa que temos que reconhecer. O exercício que precisamos de fazer, porque já não vamos a tempo, em 2014 quem negociou o PT 2020 e desenhou os regulamentos teve um particular gosto em assegurar que havia tanto controle, tanta transparência, tanto rigor que depois as coisas demoram muito a acontecer. O que é que estamos a tentar fazer? Estamos a tentar que os regulamentos para o próximo quadro sejam mais simplificados. Fizemos um enorme esforço de aceleração de pagamentos por parte do IAPMEI, que é aquilo que eu dirijo. Para ter uma ideia, nós, relativamente aos reembolsos dos projetos anteriores, que é uma queixa grande que os reembolsos estão sempre atrasados, aquilo que nós fizemos foi, desde o início desta pandemia, acelerar os reembolsos e já pagamos mais de 400 milhões de euros às empresas que estavam uns atrasados, outros aceleramos mesmo relativamente ao prazo normal de verificação. Resolvemos fazer pagamentos adiantados, usando toda a possibilidade que temos de fazer adiantamentos mesmo para o fecho de projetos e, portanto, fizemos aí um grande esforço. Nós temos uma dificuldade grande porque o IAPMEI gera não apenas os fundos do COMPET, ou seja, do programa centralizado, gerido no Ministério da Economia de Competitividade e Internacionalização, mas também a entidade pagadora de muitos projetos que são financiados pelos programas operacionais regionais, o que significa mais uma camada de burocracia e muitas decisões que nem sequer são tomadas aqui ao nível central, mas que são tomadas a outro nível. Eu julgo que todas as autoridades de gestão, mesmo as CCDR, estão agora muito sensibilizadas para a necessidade de acelerar pagamentos, mas vamos mesmo precisar de rever regulamentos e sistema de governança. Queria lhe dizer outra coisa, que é para mostrar o nosso compromisso com a simplificação. Nós, há um mês, anunciámos a vontade de fazer apoios a fundo perdido às empresas dos setores mais afetados por esta crise para lhes permitir fazer face às quebras de faturação que retiveram nos primeiros 9 meses deste ano relativamente aos primeiros 9 meses do ano 2019. Estamos a pagar, para os setores afetados, 20% a fundo perdido da quebra de faturação registada neste período. Lançámos esse programa. Este programa foi feito usando uma janela de oportunidade que a União Europeia nos dá para reprogramar os fundos europeus e, portanto, pela primeira vez, estamos a fazer pagamentos não para apoiar projetos de investimento, mas para apoiar mesmo a tesouraria das empresas a fundo perdido. Vamos, aliás, agora alargar este programa. Mas queria lhe dizer que entre o anúncio do lançamento destas medidas e a abertura das candidaturas que ocorreram no dia 25 de novembro, mediaram 15 dias. 15 dias. E queria lhe dizer que na segunda-feira passada, ou seja, no dia 7 de dezembro, já começámos a fazer pagamentos. Hoje temos já 71 milhões de euros de pagamentos feitos às empresas. No tempo que levamos de candidaturas desde o dia 25 de novembro, já aprovámos 35 mil candidaturas, no valor de 334 milhões de euros,
e já fizemos pagamentos de 71 milhões de euros, 71 milhões e 400 mil euros, era hoje de manhã. Portanto, aquilo que lhe posso dizer é o seguinte, tenho uma enorme vontade de simplificar, de acelerar, de desburocratizar, sem comprometer transparência. Sabendo que, obviamente, o sistema mais rigoroso é aquele onde nada se faz. Quando a gente não toma nenhuma decisão ou não faz nenhum pagamento, aí podemos ter a certeza que não estamos a cometer nenhuma irregularidade e que a taxa de insucesso é baixíssima. Mas não é esse o propósito da nossa ação. O propósito da nossa ação tem que ser fazer chegar recursos às empresas para elas executarem aquilo que são projetos identificados e alinhados com as políticas públicas e com os objetivos do país, fazê-lo da forma que mais célere e simplificada que aconteça. Nós temos que fazer também, finalmente, um enorme investimento nos serviços públicos para que isto seja possível. Porque não é só ter vontade desburocratizadora, nós precisamos ter pessoas para trabalhar e para responder, que não temos. A administração pública não foi admitindo pessoas nos últimos anos e precisamos de fazer um enorme investimento em sistemas informáticos e em tecnologia, sob pena de estarmos a funcionar com ferramentas do século XX. Deixe-me colocar um último desafio, porque nós estamos a chegar ao fim do nosso tempo, mas tem a ver com a forma como nós, privados, e as entidades públicas dialogam, que é muito pouco. Nós temos este plano, e a última pergunta é sobre o plano de recuperação e resiliência, uma quantidade de dinheiro inimaginável. Temos hoje em dia uma economia francamente mais desenvolvida do que aquela que tínhamos em 1982, quando foi o primeiro programa de apoio, o S3I, Sistemas de Incentivos à Industrialização, que eu me lembro muito bem. Temos hoje em dia empresas tecnológicas bem preparadas, mas o que eu vejo em relação à forma como todo este plano foi discutido, se calhar a nossa associação não é suficientemente importante para ser parceira nessa discussão, mas eu sinto que do nosso lado houve pouco input. E quando nós olhamos para aquele slide do Ministro Nelson de Sousa sobre a distribuição do PRR, parece-me que ela privilegia o setor público, que precisa de ser modernizado, teve muito pouco investimento nos últimos 4 anos, mas a minha pergunta é como é que nós, e as taxas de execução são sempre muito baixas, como é que me pode garantir, e a nós todos, Sr. Ministro, que as taxas de execução do Plano de Recuperação e Resiliência vão ser mais elevadas? Bom, acho que essa questão é crítica. Eu primeiro queria dizer o seguinte, Portugal sempre executou a 100% os fundos europeus, sempre. Nunca, ao longo dos vários quadros comunitários, Portugal deixou de absorver a totalidade dos fundos comunitários que teve à sua disposição. Ao contrário de outros países, mesmo a Espanha aqui ao lado, que perdeu uma percentagem significativa de fundos porque não os conseguiu executar. A segunda coisa que queria dizer é esta. O plano de recuperação nacional tem que ser, o primeiro esboço, teve que ser apresentado muito rapidamente, mas, sobretudo, teve que corresponder às exigências da União Europeia. A União Europeia, este plano de recuperação não é idêntico aos normais orçamentos europeus que dizem toma lá este envelope para aplicar segundo estas prioridades e ao longo dos anos vais dizendo onde é que vais aplicar. Aqui, pelo contrário, eles pretendem o seguinte, nós temos que apresentar projetos e iniciativas concretas que têm que ser previamente aprovadas pela União Europeia. A União Europeia está a fazer um questionamento muito vigoroso das nossas prioridades, do custeio que apresentámos e da forma como pretendemos executar, e é esse processo que neste momento está em curso. Mas, sobretudo, a União Europeia disse, isto não é para gastar de qualquer maneira. Isto é para financiar reformas alinhadas com os objetivos da União Europeia. E disseram-nos, 37% tem que ser para financiar a transição climática segundo a taxonomia aprovada pela União Europeia, que diz que, por exemplo,
projetos de abastecimento de águas são elegíveis, mas projetos de saneamento não são elegíveis. Que diz, mas muito tem que passar por aqui. Por isso, a vertente da descarbonização da indústria, da transição energética, dos transportes públicos, que são coisas que imediatamente são elegíveis. 20% para a transição digital. Transição digital nas várias vertentes. E depois, uma importância muito grande às recomendações específicas por país. Nas recomendações específicas por país, a Comissão Europeia diz-nos, como eu já dizia, investimento nos sistemas de transição de conhecimento das universidades para as empresas. Tem que estar aí, tem que ser demonstrado que isto vai ser um mecanismo eficaz. Por exemplo, coisas como funcionamento do sistema de justiça e funcionamento, particularmente da justiça económica e da justiça fiscal. Investimento forte a esse nível. Investimento nas escolas. Investimento nos sistemas de saúde. Isto são as recomendações específicas da Comissão Europeia que, se nós não acomodássemos, veríamos provavelmente o nosso plano recusado. Agora, como eu lhe dizia também, nós entendemos que há aqui, dentro destas grandes linhas, um conjunto de ideias concretas que precisamos de detalhar. Uma parte significativa daquilo que estamos a fazer para as empresas decorre dos pactos setoriais que celebramos com os clusters de competitividade e inovação. Outra parte estamos ainda a discutir, como eu lhe dizia, por exemplo, estamos agora a lançar uma discussão com os setores mais consumidores de energia e mais emitentes de gases com efeitos de estufa na indústria, para precisamente perceber qual a maneira mais eficaz de dirigir estes 715 milhões de euros ao encontro dos processos, dos projetos que eles entendam, digamos assim, adequados, tecnicamente execuíveis e com mais impacto na sua atividade, porque eles são os principais interessados em que isto tenha sucesso. Foi um gosto, chegámos ao fim do nosso tempo. Estamos de acordo. Temos ainda perguntas a serem formuladas, mas vão passar para o próximo painel. Agradecemos o tempo que dedicou e deixa-nos, pelo menos retemos aqui, que a inovação continua a ser um ponto importante. A Universidade e a Educação também, mas a aproximação do setor privado e das empresas familiares será sempre central neste papel. Agradecemos-lhe imenso ter participado nesta conversa. Retomamos aqui a conferência Dar a Volta ao Covid e como retomar a nossa economia. Antes disso, tenho eu que recuperar o meu fogo. Temos agora, no seguimento da nossa conversa, depois do Sr. Ministro da Economia, Luís Magalhães, da KPMG, Head of Tax, Partner, sócio da KPMG em Portugal e especialista em tax, que poderá eventualmente falar-nos mais sobre as previsões económicas para o novo ano que se avizinha. Um ano diferente, um ano difícil, mas um ano também em que alguma retoma é possível. Vamos abordar ainda mais à frente, no painel a seguir, todas estas questões e os efeitos do Covid na economia, com a Presidente da Cotec e com o Daniel Traça, da Nova School of Business and Economics. Para já, vamos então ao Luís, que nos vai traçar as previsões económicas para o ano 2021. Muito obrigado. Muito obrigado à Associação de Empresas Familiares e muito obrigado a todos os participantes que nos estão a acompanhar hoje, quer os membros da Associação, quer as pessoas que estão através das redes do Grupo Empresa também a associar-se a este evento. Quem me dera a mim poder prever o bem aí. O que vou partilhar são, em 20 minutos no máximo, com o máximo rigor, e por consequência com pouca profundidade, o que nos não agrada, mas enfim, tem que ser. Algumas tendências que já estamos a ver, e isso é muito importante. O Sr. Ministro já tocou em alguns pontos que casam com sinais que nós já vemos, e vamos tentar rapidamente partilhar esses aspectos. A apresentação vai ficar disponível naturalmente no site da Associação, e quem tiver interesse em detalhar o aprofundar estes números poderá fazê-lo necessariamente. Eu pedi ao Tiago para passar para o slide seguinte. Nós, um dos sinais que sentimos nesta fase, desde março, infelizmente, que já lá vão 9 meses, é a interdependência muito intensa, muito assertiva entre vários fatores que afetam a economia. Nós não podemos achar que o Estado vai resolver tudo. Infelizmente, as empresas também não o vão fazer, os consumidores também não, as escolas também não. E, por consequência, este slide pretende evidenciar
justamente esse efeito de pêndulo, se quisermos, e que é bionívoco. É porque é uma situação extraordinária. Extraordinária, não é ordinária e talvez nunca vista na história da humanidade. E, portanto, e também desse ponto de vista é muito difícil, quer para os gestores, para as empresas, para os políticos, naturalmente, resolver e gerir esta... Foi a primeira pergunta do Peter, de resto, como resolver, como gerir, como governar neste momento. E este slide, de facto, demonstra isso. Nós sentimos isso todos os dias na relação que temos com as empresas, não só cá em Portugal, mas pelo mundo inteiro onde estamos a operar. O slide seguinte é também muito interessante e eu espero que consigam vê-lo, mas repito, se não conseguirem ver com a perfeição que eu gostaria, ele vai ficar disponível nas várias redes e sites das várias entidades envolvidas, incluindo o nosso, e mostra aqui um ponto que o Sr. Ministro também já referiu, que é, do lado esquerdo, a quebra no produto que nós estamos a assistir já, em 2020, são perspectivas. Naturalmente, uma quebra de quase 9% é de facto preocupante. Compara com outros países onde a quebra é maior, noutros menor, mas mais importante que isso talvez seja apontar já ao futuro. E a recuperação de quase 5% no próximo ano seria, ou será, esperemos que seja, de facto um sinal muitíssimo interessante e muito positivo para todos nós. Do lado direito deste slide, o que é que nós vemos? Duas confirmações do que já está a acontecer. E é muito interessante. Quer do lado do mercado de capitais, nos vários índices que aqui temos referidos, incluindo o PSI 20, partindo de uma base de 100 do início de janeiro, já estamos a sentir uma recuperação no mercado de capitais, o que é interessante. Talvez mais preocupante, se quisermos, a última parte do lado direito deste slide, as taxas de juros. E, de facto, as taxas de juros estão a atingir níveis que podem ser preocupantes no médio e longo prazo e que merecem, eventualmente, uma especial atenção. Perante este cenário, o que é que mostramos no slide seguinte? O que foi feito do lado esquerdo do slide. Temos um dado muito curioso, que não me lembro de ter visto noutros fóruns, noutros debates, mas que nos parece muito interessante e que reparte em três, e são as três cores que aí estão evidenciadas e explicadas nos footnotes do lado esquerdo, quais são os três ângulos ou os três vetores que os governos decidiram utilizar para combater ou atenuar o impacto desta pandemia. Se olharmos para Portugal, eu vou ter que pôr os óculos também, eu próprio já não vejo muito bem, em relação a Portugal, as medidas foram, sobretudo, medidas de diferimento. São aquelas que estão no meio. São medidas em que diferimos pagamentos de impostos, pagamentos de segurança social e uma coisa muito importante, as moratórias. Este quadro compara o que foi feito país para país. Como podem ver, a Itália apostou muitíssimo no apoio à liquidez. Portanto, não foi tanto buscar soluções de diferimento de soluções, apostou tudo na liquidez. Portanto, este quadro é muito interessante, mas mais do que o quadro em si, eu chamaria a atenção para o lado direito do quadro, e assim é mais preocupante, parece-me. Separarem, este quadro evidencia dois indicadores, ou a evolução, ou a relação, ou a correlação entre dois indicadores que são muito importantes. Ele refere-se apenas ao efeito das moratórias bancárias. Portanto, não estão sequer aqui considerados as medidas que estão do lado esquerdo também, que são diferimentos de impostos, segurança social, que estão todos nesta coluna verde do lado esquerdo. Do lado direito, aquela bolinha que lhe está de Portugal, que já agora é a quarta maior, reparem bem, o tamanho da bola não é por acaso, ela reflete o valor em bilhões de euros. Portugal está numa zona especialmente delicada neste contexto. Tem um valor de moratórias bancárias absolutamente brutal, o quarto maior, repito, e compara com a quebra no produto. E, portanto, o que nós estamos aqui a dizer é que uma quebra de quase 10%, com um efeito na moratória que pode destruir valor de quase 20%, é uma situação, de facto, muito preocupante. Há pouco o Peter falava nisso, o Ministro concordou, julgo que ninguém pode discordar. A grande forma de nós resolvermos isto, sem prejuízo de controlar a dívida, ser sempre uma boa ideia, é aumentar a riqueza do país. E, portanto, o papel das empresas, como já foi em tempos, vai ser decisivo nesta matéria, mas este aspecto que está aqui referido neste slide lá direito merece-nos uma especial preocupação, insisto, pela dimensão do valor das moratórias, são valores absolutamente brutais, que estão diferidos, como sabemos, por mais alguns meses ainda. Logo veremos o que vai acontecer a seguir. Se não estou em erro, a nível individual, em Portugal é provavelmente o país com o nível de moratórias mais elevado, além das empresas e o individual. E aqui agrega pessoas similares e empresas. Este dado agrega ambas as entidades, são dados oficiais, e, portanto, a dimensão da dívida, da moratória e o efeito que tem versus a quebra do PIB. São, de facto, números preocupantes. Mas, enfim, vamos tentar passar para as boas notícias. E o slide seguinte mostra algumas, que desta também já foram mencionadas, quer pelo Peter Vilax, quer pelo Sr. Ministro. Demora tempo ler este slide, e ele vai ficar disponível, repito,
Mas mostra o quê? Do lado esquerdo temos a evolução de um conjunto de setores dos serviços e do lado direito a evolução de setores do lado da indústria ao longo dos 3 trimestres que são conhecidos. Portanto, estamos quase a acabar o último, enfim, mas já temos os dados ainda de setembro. Mas é muito interessante ver que, primeiro, quer do lado esquerdo, quer do lado direito, ou seja, quer nas empresas de serviços, quer nas empresas da indústria, já havia empresas, ou já havia setores, que já estavam menos bem em janeiro. Outros não. Vê-se aqui que, permite uma expressão, a pancada foi claramente no segundo trimestre. Vê-se claramente a cor-de-rosa, enfim, digamos, o efeito muito negativo que teve esta pandemia no segundo trimestre. Mas, interessantemente, vê-se que já no terceiro há vários setores que já estão a recuperar. Ou seja, e outro aspecto muito interessante desta crise, aparentemente a volatilidade e a rapidez, em paralelo com a incerteza, estão a provocar aqui um conjunto de coisas que nós não controlamos. Não controlamos. O próprio Bill Gates disse há 2 dias que era possível vermos uma retoma mais rápida do que previsto, porque não há previsão. Este mapa, como digo, são fontes que estão aqui citadas no footnote, são dados oficiais, não são sequer portugueses, e é muito interessante reparar, quer os serviços, quer a indústria, talvez sobretudo na indústria, que isso talvez mais nos motiva aqui em Portugal e isso deve ser a base do nosso tecido empresarial, já estão a recuperar, se repararmos do lado direito, enfim, a quantidade de setores que estavam quase todos a cor-de-rosa. Passaram de amarelo a cor-de-rosa no segundo trimestre. Mas todos os terceiros já recuperaram, é de facto muito relevante e são estímulos, são sinais muito positivos que podemos cavalgar. O slide seguinte ajuda-nos a interpretar o prévio. Porque vem dizer-nos o quê? Vem dizer-nos 4 coisas. Vem dizer-nos que as empresas podem estar integradas em 4 segmentos, se quisermos, que são relevantes para depois pensarmos e ajudarmos a decidir o que fazer. No lado superior esquerdo, temos aquelas que têm mais dificuldades. Temos aquelas empresas que, do ponto de vista da recuperação da pandemia e dos efeitos da pandemia Covid, vai ser mais lenta, mas também temos aquelas que estão mais presas aos seus modelos. E, portanto, estas empresas, a que chamamos hard reset, enfim, vão ter aqui um desafio que é estrutural. Não é conjuntural, os paliativos não vão resolver, em princípio. E estão aqui alguns setores que já apontamos. A opinião pública tem manifestado e os mídias têm trabalhado muito sobre isto. O caso do transporte aéreo, quer dizer, a aviação civil, sobretudo, está a sofrer a níveis que são conhecidos. Hotelaria, restaurantes, entretenimento, a energia e, portanto, enfim, há aqui estas disrupções. Reparem, algumas destas coisas não são novas. É bom também que se diga o seguinte, às vezes o Covid serve para desculpas de algumas coisas que já não estavam bem. E há que ter a coragem, quer nas empresas, quer nos governos, de o assumir. Havia aspectos que já não estavam bem. O Covid foi um indutor, eventualmente, ou então um acelerador desses problemas que já cá estavam. Estas empresas que aqui se enquadram neste segmento têm, de facto, um desafio muitíssimo grande. O setor que está em baixo, do lado esquerdo, o inferior esquerdo deste slide, são aquelas empresas que eventualmente se conseguem reconverter e vão recuperar. Vai demorar mais tempo, mas o esforço que vão ter que fazer para se ajustarem, e como digo, temos aqui alguns já apontados, quer no que respeita às viagens e ao lazer, os automóveis, bens transacionáveis, a indústria, diria que aqui talvez seja aqui o grosso das empresas portuguesas, membros da associação, estão muitas aqui, vão ter alguns desafios que a seguir vamos já endereçar e em 10 minutos acabam. E portanto eu diria que a apresentação vai se focar sobretudo neste setor. Do lado direito, temos empresas que claramente vão explodir e vão crescer de novo por causa da Covid, ou induzidas pela Covid. Sabemos quais são, enfim, Pharma, Health and Care, TMT, Digital, de resto são os tais que no slide anterior, que há pouco mostrei, quase não sentiram. Eu quis chamar a atenção para essas. Transformação. Tal igual, no slide anterior, não sei se repararam, mas quando tiverem ocasião de o rever vão perceber isso. Há empresas que, ao longo destes trimestres, ou seja, desde o dia 1 de janeiro, não tiveram efeitos negativos Covid. Não tiveram. Remote economy, não é? A chamada economia remota. Estão aqui em cima do lado direito neste slide. Em baixo, temos talvez aquelas mais complicadas. Temos a banca, temos a agricultura e os transportes, excluindo a aviação civil. E, portanto, enfim, é uma arrumação discutível, como tudo, neste tipo de coisas, mas que nos parece interessante para ajudar as empresas a perceber onde estou e a seguir o que fazer. Para onde vou. E a isso respondem os 2 últimos slides que nós trouxemos para abrir a discussão. E isto, no fundo, é o que nós temos feito. A Alexandra, simpaticamente, introduziu esta apresentação
como sendo nossas previsões ou estimativas para o próximo ano, não temos essa varinha de condão. O que nós temos é enfim, gente competente e temos uma relação muito próxima com as empresas, quer em Portugal, no estrangeiro. E tudo o que está, não é a minha cabeça que está No fundo é a dizê-lo. balizar o caminho. Isto é o que o mercado nos está a dizer. O mercado nos está a dizer é que temos de ter primeiro coragem. Eu lembro que o Peter, salvo em abril deste ano, num post no LinkedIn, disse que, do mesmo modo que as empresas tinham resolvido o que se passou na crise de 2008 e 2011, é o que vai acontecer aqui também. Não são os governos, não são os consultores, vão ser as empresas. E, portanto, o que é importante é ter a coragem e a humildade suficiente para perceber, será que foi o Covid que me criou aqui um problema? Será que eu já tinha cá problemas que a Covid, enfim, veio evidenciar ou catapultar? Mesmo Enfim. não tendo o que fazer agora, não é? E este diagnóstico que nós estamos a fazer com as empresas cá em Portugal não é fácil. Não é fácil. Enfrentar os empresários e gestores e desafiá-los nas suas convicções não é fácil. Em cima disto, um segundo aspecto, e eu vou respeitar o tempo que o Peter me deu, muito importante, e que foi aqui abordado pelo Sr. Ministro, alavancar os estímulos públicos. Não vou repetir o que já foi dito, mas vale a pena sublinhar uma preocupação que é nossa, dos nossos clientes, e julgo também ser do Governo, no sentido em que o valor de fundos disponíveis nos próximos 7 a 10 anos, enfim, depois em termos de execução, e é muito tempo, 7 anos é muito tempo, mas já começou. A quantidade de oportunidades que nós temos em Portugal, e o plano, o Sr. Professor Costa e Silva é bem claro sobre isso, enfim, o plano evidencia um conjunto de oportunidades tremendas para as nossas empresas. A qualidade que nós não tínhamos e temos hoje na academia, na gestão das empresas, são evidentes. Então, qual é o tipping point que pode enfim, borrar a pintura? Se nós não formos capazes, do ponto de vista funcional, na administração pública, pôr o dinheiro rapidamente junto das empresas. Se este dinheiro que aqui vem é muito, se tudo vai ser bem utilizado ou não, enfim, sinceramente, acho que deve interessar, ninguém deve responder, não me interessa, mas não é essa a máxima prioridade. É muito urgente que esse dinheiro passe rapidamente para as empresas e este aspecto parece-nos fundamental. Do lado direito, os aspectos relacionados com a transformação digital, e de resto, este tema está muito bem tratado num Outlook que os nossos CEOs, nossos clientes, fizeram o favor de responder, e o slide é autoexplicativo. Há aqui indicadores muito interessantes, não eram novos todos, mas foram alavancados e potenciados pela pandemia de Covid. E, por fim, o último slide, para cumprir o tempo que me foi dado, sem prejuízo depois no debate podemos, se acharem bem, aprofundar alguns aspectos que aqui estejam a ser tratados com demasiada superficialidade. O tema do M&A. Nós estamos a assistir, este ano, 2020, curiosamente, aqui em Portugal, e não estou a falar só de empresas cotadas em bolsa, porque são operações que são públicas e têm sido abordadas nos mídia com alguma insistência, mas mesmo em empresas da minha terra, do norte do país, nós temos assistido e participado em imensas operações de M&A, e aqui, quando falo em M&A, falo naturalmente fusões e aquisições, em vendas ou compras, estruturações profundas. Consolidação, um tema muito importante que está maltratado no país, parece-nos, já há muitos anos. A economia a mexer de outra forma. E o Sr. Ministro acabou de referir que quer introduzir mecanismos que estimulem e que apoiem a concentração e o crescimento das empresas, e este aspecto é muito interessante. E talvez resulte do facto de que, primeiro, a poupança em Portugal nunca atingiu níveis tão altos nos últimos tempos, liquidez neste mundo não falta, temos investidores institucionais muito atentos ao que se passa em Portugal, e nós, através da rede da KPMG, recebemos periodicamente manifestações de interesse nos setores industriais. Isto é muito interessante, e os nossos associados que me ouvem, com quem falamos com frequência, sabem que isto é verdade. Portanto, é um aspecto muito interessante e que admito que no próximo ano se mantenha. Não vejo nenhuma razão para que esta tendência não ocorra. Penúltimo ponto, decisivo, até pelo slide que há pouco eu mostrei e que sublinhei, da moratória. Portanto, nós estamos muito preocupados com o que acontecerá assim que as moratórias acabem e, por consequência, quer do ponto de vista da dívida, quer do equity, é bom que nos façamos ao caminho rapidamente. Também estamos a trabalhar muito sobre isto com os clientes, é muito importante, porque no dia que a moratória acabar, enfim, os pagamentos, capital e juros têm que começar a ser feitos e, por consequência, se não estivermos preparados, o efeito pode ser muito preocupante. Por fim, um aspecto que foi sublinhado, por mais que uma vez, por muitos dos associados da Associação de Empresas Familiares, e não só, outros CEOs de clientes nossos, que tem a ver com cyber. Se o cyber já era importante e já era uma preocupação de quem lidera empresas há uns anos atrás,
enfim, numa conjuntura como esta que estamos aqui a viver, e que, feliz ou infelizmente, estamos só aqui alguns meios de pessoas. Caso contrário, estaríamos centenas ou milhares numa sala e conviveríamos de forma diferente. Se o cyber tem esta importância, a segurança associada ao cyber, seja no e-commerce, seja no e-banking, seja no segredo industrial, ganhou uma dimensão absolutamente brutal. A vulnerabilidade e, por consequência, permitiu. Claro. Tal e qual. E por isso este é o aspecto mais importante, e com isto eu termino e vou repetir o que já disse há pouco, parafraseando aquilo que o Peter bem disse há muitos anos. Fomos nós que resolvemos isto há uns tempos atrás, vamos ser nós que vamos resolver outra vez, não tenho a menor das dúvidas. Muito obrigado. Muito obrigada, Luís. Vamos passar à próxima intervenção e, aliás, as perguntas vão poder vir e ao longo desta sessão. Junta-se a nós agora, penso que já está, pelo menos, o Daniel Traça, Dean da Nova School of Business and Economics, ou se ainda não está, temos certamente a Presidente da Cotec, que já está em linha. E se estiver, podemos abordar as questões de como relançar a economia no pós-Covid. Luís Magalhães, muito obrigado pela sua intervenção, sempre perspicaz. Vamos já continuar. Já temos a Isabel Furtado em linha, já estou a vê-la. Tenho que esticar o meu pescoço para vê-la. Eu, quando for grande, vou ter um background de videoconferência igual ao da Isabel, que é efetivamente muito elegante, mas não é por isso que ela está hoje presente, é sobretudo por causa do seu talento, da sua capacidade, do seu mérito de ter conquistado uma empresa tradicional, onde os homens mandavam, e ter afirmado a sua extraordinária capacidade de liderança e de administração. Temos também o Daniel Traça, vamos ver se ele já nos aparece no Zoom. Eu tenho aqui a sessão de Zoom à minha frente no meu computador e, portanto, só preciso sair e ir para a visão de gallery para ver se vejo os outros. Vamos só ficar à espera do Daniel Traça, que entra aqui. Se não, vamos, talvez... Se não tivermos... já temos o Daniel. Já temos o Daniel. Daniel, viva! Bem-vindo. Tem outro... Não tenho um background tão bonito, mas foi o que se arranjou. Olha, e tem um background que honra os benfeitores da Nova SBE, e se a Nova SBE existe, é graças aos seus benfeitores. Muito bem, então vamos ter até às 19h, até agora temos cumprido muito bem com o nosso horário. E eu gostava justamente pelo Daniel Traça. O Daniel Traça vai ficar connosco um bocadinho menos de tempo e portanto, o que me interessa saber de Daniel Traça, que é Dean da Nova SBE, New School of Business and Economics da Universidade Nova, como é que ele vê a situação portuguesa neste momento? Tivemos 3 anos de forte contração do investimento público, depois levamos com uma pandemia que reduziu a capacidade económica, a capacidade produtiva, até a capacidade de consumo. Daniel, como é que vê a recuperação da economia portuguesa nos próximos 12, 24 meses? Obrigado, Peter. Obrigado pelo convite. Si e a Alexandra, que está aí ao seu lado, para estar aqui e partilhar algumas ideias convosco sobre aquilo que se passa em Portugal e no mundo. E eu, se calhar, complementava os pontos que me disse sobre os últimos anos. Foram anos, de facto, de uma contração do investimento público, mas também foram anos de uma enorme transformação que se estava a passar na economia portuguesa, que foi interrompida e que é muito importante lembrarmos do que se estava a passar e assegurar-nos de que para a frente não se perde aquilo que estava a ser feito. E, portanto, eu deixaria aqui 2 ou 3 pontos que eu acho que são, talvez um bocadinho mais, que eu acho que são importantes referir aqui. A primeira, sobre o futuro, eu diria que hoje temos mais previsibilidade, mas eu há uns tempos, quando me perguntavam sobre como é que as coisas se iam passar, eu dizia sempre, não perguntem aos economistas, as únicas pessoas que vos podem falar sobre o futuro neste momento são os virologistas. De facto, o Presidente confirmou isso. A economia andou não ao sabor das previsões, mas andou ao sabor da forma como o vírus nos estava a afetar,
tivemos, como vimos há bocadinho a apresentação da KPMG, um terceiro trimestre cheio de promessas e vamos ter um quarto trimestre muito difícil, porque o vírus chegou outra vez com força, e diz-se que o primeiro trimestre do próximo ano também vai ser um trimestre muito difícil, porque apesar de haver vacinas, até que elas entrem em efeito, vamos ter o vírus entre nós. E, portanto, até ao verão, o grande determinante daquilo que se vai passar na economia portuguesa e do mundo será a incidência da pandemia. Okay? E, portanto, nós temos que pensar como é que nos preparamos para a seguir. E eu aqui deixei aqui duas ou três ideias. A primeira eu acho que a partir do verão nós vamos ter um enorme boom. As pessoas estão cansadas e isto já se passou muito com o que se passou na China. Logo a seguir à crise, a China teve um enorme boom de consumo. Um enorme boom de consumo porque as pessoas, de facto, a seguir à pandemia e a seguir a libertarem-se disto, têm uma ânsia de retomar. E eu acho que vai haver uma retoma muito grande desse ponto de vista, nomeadamente no turismo. E, portanto, o primeiro desafio é assegurar que nós, vocês, estamos preparados para, a seguir ao verão, podermos responder a este mundo de consumo. Não havia nada pior do que sobrevivermos aqui um ano de dor, de perdermos o tecido económico porque as empresas começam a falir, porque os hotéis estão fechados e vão demorar muito tempo a ficarem preparados para a nova vaga, porque os laços entre os empregadores e os seus colaboradores se perdem, perdemos essa riqueza e depois chegamos a partir de setembro ou de julho, temos um boom de consumo e não estamos prontos para responder. E, portanto, a primeira preocupação deve ser estarmos prontos para responder quando a pandemia permitir que as pessoas finalmente voltem e gastem. Uma das coisas que se sabe, por exemplo, é que os depósitos estão a aumentar muito. As pessoas têm cada vez mais depósitos, portanto estão a poupar para quando puderem gastar. E estar a preparar para isso é muito importante e eu acho que a agenda do Governo deve ser uma agenda de assegurar que estamos prontos para o rebound quando ele chegar e agora que temos vacinas já sabemos que será algures entre o segundo, o terceiro e o quarto trimestre deste ano. Mas é preciso assegurar que a forma como vamos estar prontos não perde aquilo que estava a ser feito antes, que era uma transformação da economia portuguesa. A economia portuguesa, com a redução do investimento privado, tudo isso estava num processo de adaptação. Estavam a falir empresas e a surgir outras. Estavam a fechar setores e a surgir outros. E isso era muito positivo, porque tínhamos uma economia portuguesa a transformar-se. Mais virada para a exportação, mais virada para fora, mais virada para os serviços, mais virada para o turismo e outras indústrias novas, e isso tem que ser feito. E, portanto, é muito importante que os apoios não sejam pensados no futuro e não sejam pensados no passado. E esta crise, desse ponto de vista, até pode ter algum efeito de limpeza, de destruição criativa. Há uma história muito interessante, que é uma história que se vive ali ao pé da Avenida da República. Havia uma série de pastelarias ali ao lado, e a maior parte, que as pessoas conhecem, não vou fazer aqui publicidade, são pastelarias que se transformaram muito, que são hoje muito modernas, têm uma enorme atividade turística, e certamente algumas das pessoas que aqui estão a ver visitam. E havia outra que estava ali ao lado e que não se mudou, e que não se modernizou, e que estava a demorar tempo a fazer essa transformação. Hoje, depois desta crise, essa pastelaria que não tinha se modernizado, não conseguiu sobreviver, as outras sobreviveram, essa não conseguiu sobreviver, fechou, e vai criar espaço para uma nova atividade. E, portanto, a crise pode ser vista como um acelerador dessa transformação em indústrias que já se estavam a transformar. E essa é uma dinâmica que eu acho que não devemos parar e não devemos tentar desacelerar, devemos ajudar a fazer. Dito isto, esta transformação da economia portuguesa, eu não vou demorar muito tempo, podemos tinha outras coisas, mas podemos ir lá mais tarde. Dito isto, esta transformação da economia portuguesa, esta preparação para o rebound, que será o segundo e o terceiro e o quarto semestre deste ano, vai ter sempre associada a ela uma enorme crise social. Quer porque há muitas empresas que não vão sobreviver, umas porque, como estava a dizer há bocadinho, os empresários vão ter que pensar se realmente faz sentido ou não, se estão preparados para o futuro ou não. Uns vão fazer esta transição para o futuro, outros não a vão fazer, e, portanto, seja como for isto, o desafio social vai ser muito importante. E, portanto, nós temos que estar prontos para, e, sobretudo, quando as moratórias acabarem, também falámos há bocado, esse desafio social vai se viver do lado das famílias. E, portanto, temos que atacar o desafio social e resolver isso. E, portanto, se eu olhasse isto para o lado das empresas, eu escolheria, e também tem a ver com aquilo que foi a vida aqui na faculdade, 4 palavras fundamentais.
A primeira é endure, resistir. Já estivemos muito mais longe do fim, são mais 6 meses, eu acho, para isto voltar a começar a funcionar. Força, apertar o estômago e continuar a resistir. 2, continuar a ter uma enorme capacidade de adaptação e de improvisação. Os próximos 6 meses vão continuar a exigir isso de nós e, portanto, vamos ter que estar todos juntos, improvisar e encontrar respostas. A terceira é aprender. O mundo não vai ser muito, muito diferente, mas vai ser diferente. E, portanto, por exemplo, nós aqui na faculdade percebemos que o ensino vai mudar. Todo o ensino digital vai ser uma componente importante. E, portanto, começar não só a pensar no passado e improvisar, mas já o que é que o futuro vai exigir de nós. E a quarta é o care. As organizações são feitas de pessoas, muitas pessoas vão passar enorme dificuldade e nós temos de estar muito preocupados com a forma como as pessoas, os nossos stakeholders, os nossos consumidores, os nossos colaboradores, as pessoas com quem trabalhamos, vão viver do ponto de vista pessoal esta crise. E eu acho que os próximos 6 meses vão ser acerca disto. Resiliência, capacidade de improvisação, preparar e aprender e preparar para o futuro e assistirmos e cuidarmos daqueles que estão junto de nós e dos nossos colaboradores. E acho que com isto vamos conseguir sobreviver e preparar-nos para o segundo semestre, onde eu acho que vamos ter coisas muito interessantes a acontecer e que podem ser muito positivas para Portugal, nomeadamente o turismo. Daniel, muito obrigado. Obrigado pela sua intervenção. Se calhar um dia vamos esperar que seja o Daniel Traça a ocupar aqui esta cadeira aqui no Ministério da Economia. Tenho a certeza que também saberia dar o seu contributo ao país de outra forma. Eu vou pegar nas 3 ideias centrais da intervenção do Daniel e vou devolver essas 3 ideias centrais à Isabel Furtado. A Isabel é uma pessoa que combina uma extraordinária humildade pessoal com uma capacidade de desempenho invulgar. Não é habitual ver essas duas qualidades reunidas na mesma pessoa e acho que fica-me bem estar-lhe a dizer isso, Isabel. Isabel, vamos focar nestas 3 palavras. Rebound, adaptação e desafio social. E vamos aplicar estas 3 palavras à sua análise, seja na sua empresa, seja nas empresas que conhece do seu setor, da sua geografia. Como é que as empresas conseguiram preparar-se para o rebound ou não? Se sim, se não nos interessa. Se sim, se conseguiram preparar-se para o rebound, que medidas é que implementaram para conseguirem fazer isso? Certamente a questão da adaptação terá sido importante. E finalmente, e portanto estou-lhe a dar aqui uma grande possibilidade de intervir durante alguns minutos, quais são os desafios sociais que acha que esta situação, esta pandemia, esta crise económica coloca às empresas em geral? Muito obrigada. Em primeiro lugar, obrigada, Peter, por este convite para estar aqui hoje, a partilhar algumas ideias. E eu vou tentar responder a isto de uma forma, como já me conhece, de uma forma bastante frontal. Em primeiro lugar, e já foi aqui várias vezes dito, eu acho que a palavra mais importante e a palavra que mais hoje devemos louvar é a palavra resiliência. E depois aquela noção de responsabilidade. E é com grande orgulho que eu estou no evento das empresas familiares, porque realmente as empresas familiares, e Portugal é feito de pequenas e médias empresas familiares, têm sempre a responsabilidade de fazer tudo para perpetuar no tempo. Isso torna-nos únicos. Torna-nos únicos não só na forma como olhamos para a crise, mas também na forma como enfrentamos esta pandemia e tentamos dar a volta. Porque tudo na vida tem a ver com adaptação. Já dizia o Darwin, não sobrevivem os mais fortes, mas aqueles que tiveram maior capacidade de se adaptar. O que é que o Covid nos trouxe à indústria? Trouxe-nos uma completa estagnação, quer provocada por cancelamento, quer por adiamento, quer mesmo por suspensão de encomendas, e as empresas ficaram com matérias-primas compradas, com encomendas de carteira
e sem possibilidade de escoar esses produtos. Portanto, são vários problemas todos juntos. Por outro lado, e por ser uma pandemia, esta pandemia foi geral no mundo inteiro, ou seja, nós não tivemos a hipótese de atacar mercados alternativos que não existiam. E, por conseguinte, a sua dimensão e abrangência foi muito, muito grande. O que também nos leva a pensar onde há crises, há oportunidades e há desafios. E agora, indo de encontro ao que o Peter especificamente me perguntou, e muito bem, Daniel, obrigadíssima pelas 4 ideias, 3 ideias centrais e uma desenvolvida em 2. Como é que vamos retomar? Eu diria, nós vamos entrar num primeiro trimestre de 2021 com grandes dificuldades ainda. Nós não estamos a ver, neste momento uma retoma tão rápida quanto gostaríamos. Estamos a ver as empresas ainda com grandes adiamentos de encomendas, mas também estamos a ver empresas a fazer coisas excepcionais. E eu volto um bocadinho depois a isto, porque eu acho que isto é importante. O que é que as empresas fizeram? As empresas adaptaram-se, souberam inovar. E uma coisa que nós não podemos deixar de louvar foi adaptar a sua atitude. O Sr. Ministro já aqui referiu e muito bem que as empresas portuguesas são flexíveis, têm uma grande capacidade de se adaptar e somos rápidas. Ou seja, nós temos um bom serviço. Isto são fatores muito importantes que devemos utilizar para trazer de volta uma indústria séria e uma indústria estruturada à Europa. Uma indústria, e Peter, muito baseada na sua sustentabilidade, não só ambiental, como social. E eu gosto de repetir isto muitas vezes, que é, não há melhor lugar para ter indústria que não seja a Europa. A Europa trata bem o seu ambiente, nós temos requisitos que mais ninguém no mundo tem, nós temos um cuidado ambiental que ninguém tem, temos um cuidado social invejável em qualquer outra parte do mundo e temos uma economia aberta, uma economia transparente e, portanto, nós temos tudo em termos de sustentabilidade para sermos os melhores do mundo. O que é que nos falta? Muitas vezes medidas políticas que nos ajudem a ser. O que é que aconteceu nas indústrias portuguesas? E eu vou falar, e tenho sempre tendência para falar um pouco mais nas indústrias que conheço, nomeadamente no têxtil. O têxtil, de um momento para o outro, teve que trabalhar em teletrabalho, como toda a gente. Teve que entrar no e-commerce e, portanto, as empresas foram muito rapidamente ágeis em trabalhar no e-commerce e usamos, pela primeira vez, num setor extremamente tradicional, uma nova forma de interagir e negociar com os clientes. Ou seja, usamos plataformas digitais para fazer feiras. Feiras de um produto que é, essencialmente, subjetivo à nossa primeira percepção do olhar. Quer o têxtil tradicional da roupa, quer o têxtil técnico, quer o têxtil do automóvel. Eu posso entrar num stand e ver um carro. Se o carro não é apelativo ao meu olho, eu nem sequer entro no carro. No têxtil é a mesma coisa. E tivemos que transformar a indústria têxtil numa indústria de rápida resposta ao que era necessário. E onde é que nós, na indústria têxtil, respondemos? E eu acho que fizemos um trabalho excelente e seria uma grande tristeza se agora morrêssemos na praia, porque há uma coisa que preocupa, Daniel, que é a retoma daqui a 6 meses pode coincidir com a necessidade dos deferimentos que pedimos até agora, ou seja, o terminar das moratórias, o terminar de tudo o que foi exigido às empresas. E aqui podemos ter, nessa altura, um problema de sobrevivência, digamos assim, para conseguirmos gastar, porque temos que gastar, e ao mesmo tempo termos as empresas no seu limite e morrer na praia. Onde é que o têxtil foi? E o têxtil foi fundamental nesta pandemia. O têxtil talvez seja a indústria mais diversificada. Tudo que nós temos tem têxteis, desde as nossas casas, os nossos carros, a nossa saúde, tudo tem têxteis. E nós entramos numa área de fabrico de proteção, com coisas extraordinárias. Temos empresas a fazer monitorização e tracking, temos a fazer sinais vitais em desporto,
temos a área da segurança, a seguir aos fogos, houve uma grande necessidade de equipar os nossos bombeiros com produtos muito mais sofisticados e o têxtil conseguiu fazê-lo. Portanto, temos aí agora a oportunidade única de trazer isso de volta à Europa e depois temos aqui a área da saúde. Eu gostaria de dividir a área de saúde em duas áreas. A área dos reutilizáveis e a área dos descartáveis. Nós estivemos até agora e continuamos totalmente dependentes da Ásia nos descartáveis. E não só por um preço, porque aquilo é uma commodity de muito pouco custo a fazer e, portanto, não deve ser sequer o nosso foco na indústria tradicional portuguesa. Mas temos aqui uma grande área de exploração, que são os reutilizáveis. E os reutilizáveis podem ser usados mesmo em meio hospitalar, em muitas situações. Nós tínhamos vindo, na Europa, a abandonar o single use. Deixámos os copos de plástico, deixámos os sacos do supermercado, deixámos as palhinhas. Não faz sentido agora retomarmos uma área toda descartável na saúde ou na proteção individual, nomeadamente nas máscaras. Nós não podemos continuar a usar. Eu penso que Portugal, se nós fizermos aqui um exercício muito rápido, nós compramos 200 milhões de euros de máscaras. 200 milhões de euros de máscaras, se forem a 10 cêntimos cada uma, compramos 2.000 milhões de máscaras. Se 10% dessas tivessem sido feitas com materiais reutilizáveis, e eu volto já aos materiais reutilizáveis, na nossa indústria têxtil, nós tínhamos trazido de uma só assentada quase 1.000 milhões de euros para a indústria. Com uma vantagem, não tínhamos um problema de impacto ambiental que estamos a ter. E é isto que nós temos que pensar em Portugal. A França e a Alemanha estão à nossa frente neste momento na utilização dos reutilizáveis. É fundamental nós pensarmos para onde queremos ir nesta área. Máscaras. Há empresas a fazer trabalhos fantásticos. Nós temos exemplos de empresas a fazer máscaras que neutralizam vírus com grande sucesso, nomeadamente com casos concretos de pessoas que estiveram com a máscara antiviral em contactos próximos de outras e não ficaram infectadas. Temos uma empresa que se destacou nesta área numa parceria interessantíssima com o Instituto de Medicina Molecular. Portanto, trouxemos a tal transformação do conhecimento para a indústria, como no último congresso da Cotec, o transformar o conhecimento e ultrapassar o vale da morte da inovação. Temos recentemente uma outra empresa que patenteou ou pediu um pedido de patente para uma máscara completamente biodegradável, feita com uma matéria-prima celulósica e os elásticos biopolímeros que resiste e está certificada para 50 lavagens. Temos empresas a fazer produtos para setor hospitalar, seja para deitar doentes, seja para separar doentes, até uma coisa que ninguém gosta, mas que é muito importante neste momento, fazer sudários completamente resistentes aos vírus. Por conseguinte, nós temos aqui muito por onde andarmos. A indústria têxtil é uma indústria que se adapta, é uma indústria, eu digo muitas vezes que devia ser o primeiro emprego de toda a gente, a indústria têxtil tradicional, que era para ter que trabalhar com 2.000 produtos em cada estação e satisfazer todos os clientes e depois ter que fazer tudo em 3 semanas. Nós temos aqui uma possibilidade grande de retoma. A área da digitalização, neste momento, o facto de haver, e a Cotec tem um grande peso nisso, o BIM foi uma ferramenta que, durante a pandemia, foi altamente utilizada na construção, porque conseguiu a interação dos vários intervenientes, arquitetos, engenheiros, construtores, tudo através de uma plataforma digital e andar e dar seguimento a obras que estavam a ser desenhadas. Mas, Isabel, deixa-me só interromper. Parte humana, para mim é sempre um fator que me preocupa muito. Preocupa-me o desemprego. As empresas que não tiverem capacidade de aguentar debaixo da onda neste momento nunca mais abrem.
Uma empresa que fecha agora nunca mais abre as portas. Isso vai, inevitavelmente, criar desemprego, criar mais desigualdade social. Temos que pensar que a nova era do têxtil, e o têxtil, por exemplo, no seu todo, inclui moda funcional, tem que ter uma requalificação das pessoas, tem que haver um long life learning. Eu acho que o Daniel traçou isso muito bem. O aprender, a formação para a vida, a formação pela vida fora, o requalificar, reformar, mas sob o ponto de vista de formação das pessoas nas empresas. Isabel, esta hipótese deixe-me só juntar aqui as peças, porque temos também aqui restrições de tempo, juntando as peças importantes que acaba de referir, de transformação, mas também de adaptação, de inovação, e aquilo que o Daniel chamou oportunidade em tempo de crise, a ideia de podermos transformar, recapacitar e fazer frente ainda com o custo de algumas empresas não poderem continuar, e juntando a essa percepção a realidade da perspectiva do Luís Magalhães, eu se calhar punha uma questão aos três. Falámos aqui de uma série de agendas, sejam elas sociais, ambientais, desigualdade. Nunca os empresários, e aqui vou dirigir-me aos empresários que nos ouvem neste momento, tiveram tantas responsabilidades, nunca os líderes empresariais tiveram tantos desafios simultâneos, novos, antigos, de todo o género, de ter que resolver em tempo limite. É um tempo sem precedentes para quem está à frente de uma empresa, seja ela profissional, pessoal, familiar ou cotada. Como é que fazem? Em poucas palavras, acho que era importante tentarmos inspirar ou dirigir aqui quem nos ouve. Decidir em tempo de crise de Covid é uma situação sem precedentes. Quer que lhe, enfim, que partilhe aquilo que me vai na alma, basicamente, e na cabeça. Esta incerteza e esta volatilidade que nós estamos a viver, e o Daniel também descreveu, como tudo na vida, pode ser visto como um copo meio cheio ou meio vazio. O digital pode ser, em simultâneo, o maior inimigo dos info-excluídos. Pensemos quem vive em África, nas províncias mais remotas da Índia e mesmo em Portugal, no nosso país, onde, enfim, tanta gente ainda sente dificuldade. Isso pode ser um problema, mas, ao mesmo tempo, é muito mais fácil, com a digitalização, recuperar, se calhar, para dentro da economia, pessoas que estavam, enfim, quase condenadas a isto, do que era há 10 anos atrás. O que fez o Zé Neves com a Fairfax? O que faz é Cole Carrantin em Portugal. São dois apenas exemplos, podemos continuar. O presidente da Associação de Empresas Familiares reclama aumento dos salários mínimos. Enfim, se isto não é responsabilidade, o que é responsabilidade? E eu acho que se nós quisermos, e se tivermos coragem, esse desafio que a Alexandra bem evidencia pode vencer-se. Mas concordo consigo, não é com o mindset que tínhamos há 30 ou 40 anos atrás. Luís, eu estava a ouvir a Isabel, e a Isabel está a contar desenvolvimentos extraordinários na indústria têxtil, e eu não sabia. Eu sou uma pessoa informada e continuamente a consultar as notícias. Porquê que acha que as empresas portuguesas comunicam pouco os seus sucessos, as suas forças, e o resultado é que a principal notícia do dia é o número de novos casos de infecção da véspera? Porquê que nós não ouvimos melhor, tem muito contacto com empresas, porquê que elas não falam mais dos seus sucessos e das suas capacidades? Bom, tenho que perguntar às empresas, vou dizer o que eu acho. Estive com a Isabel a semana passada no Porto, na Cotec, justamente, e falamos sobre isso. Tenho falado com muita gente sobre isso. Não quero embarcar na tentação de dizer que entre o Norte e o Sul há diferenças que não é por aí, não é por aí. Mas concordo consigo, quer dizer, faz-me impressão e fico triste por ver diariamente, quer no Norte, quer no Sul, casos de sucesso que ninguém conhece. Ninguém conhece por aquilo que se faz, o quão bem se faz, o valor que se cria. Nós temos empresas em Portugal com dimensões de volume de negócios que pessoas como o Peter, bem informadas, não conhecem. Eu julgo que, enfim... Mas isso, Luís, deixa-me acrescentar também uma perspectiva que a Isabel frisou e que é muito importante, exatamente para a retoma.
e para dar a volta ao Covid. Portugal, nomeadamente Portugal, Europa, mas nomeadamente Portugal, reúne uma série de condições de estabilidade política, social e económica muito desejáveis. Eu acho que isto que a Isabel levantou é um ponto importantíssimo para os empresários, para a economia e para a retoma. Eu junto só ao que disse um ponto, podíamos falar muito sobre isto e acho que o assunto merece talvez um debate merece seguramente um debate mais profundo. Eu acredito que a bazuca, eu chamo bazuca por simplificação, nós estamos a falar de bilhões e bilhões de euros para os próximos 7 anos. Se nós pegarmos no valor dos nossos empresários, e não digo isto para ser simpático para os associados e para quem nos está a ouvir, porque bem sabem o que eu estou a falar, o valor das nossas universidades, que há pouco também foi mencionado, a quantidade de dinheiro que aí vem, eu acho que nós não temos desculpa. Desta vez não temos desculpa. E, portanto, quer no Norte, quer no Centro, quer no Sul e nas ilhas, não temos desculpa. Vamos ter dinheiro, ideias não temos, temos uma estabilidade política, ambiental, social, uma logística, uma posição geopolítica fantásticas. Eu acho que não temos desculpa. E os nossos filhos, os nossos netos, não nos perdoariam se falhássemos sobre isto. Não digo isto de modo que pielas. Eu tenho filhos de várias idades, tenho colaboradores, temos 1.200 pessoas que me preocupam, tenho um país que eu adoro e estou muito entusiasmado porque vejo de facto muitas condições para podermos ajudar. Daniel, se ainda aí estiver, as empresas portuguesas têm um déficit de comunicação, têm problemas em falar daquilo que conseguem fazer? Eu acho que as empresas portuguesas têm um déficit de comunicação, mas acho que achar que esse é o problema não estou de acordo com isso. Eu acho que há extraordinários exemplos de sucesso em Portugal, e a Isabel referiu muitos, e há outros, e nós vamos contactando e vamos com isso. Mas os números não mentem, Portugal tem um déficit de produtividade que é crónico. Okay? E, portanto, para cada 4 empresas que são case studies fantásticos, há 30 ou 40 que não estão a fazer o trabalho de casa. Porque, por exemplo, eu participei num estudo aqui, num programa do Expresso, num estudo que foi feito, e em que se perguntava às empresas sobre transformação digital. E quase todas as empresas diziam que conheciam. Mas havia 30% ou mais que diziam que já tinham feito. Ou seja, como é que uma empresa diz que já fez transformação digital, que é uma coisa que ainda nunca pode ter acabado para ninguém? E, portanto, eu acho que, da mesma maneira que há imensos casos fantásticos de sucesso, e o facto é que também em Portugal começa-se a fazer isto, vai sempre buscar os mesmos casos, são sempre as mesmas histórias que contamos, há, de facto, uma transformação que tem que se fazer numa quantidade enorme de empresas em Portugal, de média, de pequena e de não tão média dimensão, que têm que começar a olhar para o futuro, tomar decisões e prepararem-se para se transformarem de uma forma acelerada. E essa aceleração só vai aumentar agora no mundo pós-Covid, porque a mudança ainda vai ser maior. A Alexandra dizia há bocado, sim, mas como é que as empresas sobrevivem? Bom, estamos numa situação que é frente a todos. As empresas vão sobreviver sempre as melhores e vão sempre morrer as piores. As crises não acabam com tudo. Vão sempre sobreviver as melhores e morrer as piores. O mais importante aqui é que as empresas olhem neste momento para a situação atual, que é difícil, mas pensem em futuro. E o risco maior é de vivermos esta crise e pensarmos numa lógica de sobrevivência pura. Porque a aceleração vai estar aí e, portanto, é preciso pensar o que é que eu vou fazer, não é daqui a 6 meses, é daqui a 3 meses. E quem não tem capacidade para pensar, perdão, não é daqui a 6 meses, é daqui a 1 ano e daqui a 2 anos. E quem não tem capacidade para pensar daqui a 1 ano ou 2 anos, está numa situação difícil. Uma das coisas que eu disse sempre, eu acho que muitas empresas portuguesas deviam francamente pensar em transições geracionais aceleradas. Muitas empresas portuguesas são lideradas por pessoas que já têm alguma dificuldade em ajustar-se à quantidade de mudança que está a chegar e valia a pena. E, por exemplo, eu acho que há empresas muito interessantes em Portugal, e um dos casos muito interessantes é o caso da Delta, em que a transformação geracional deu um elan enorme de transformação da organização. E eu acho que há muitas empresas, muitos proprietários de empresas que iam pensar nisso. Se não está na altura de passar, trazer as gerações mais novas, mais capazes de conhecer tudo isto e, obviamente, permanecer junto à empresa, mas porque eu acho que esta geração tradicional é algo que também faz sentido em Portugal e que faz sentido pensar. Portanto, num sumário muito curto da minha resposta, eu acho que em Portugal há muitos casos de sucesso, mas há um enorme trabalho a fazer na maior parte das empresas e as empresas que têm que pensar no trabalho de transformação e não simplesmente numa lógica de sobrevivência. Quem estiver a pensar como é que eu chego até julho e não estiver a pensar como é que eu daqui a 1 ano vou tirar partido e vou começar a transformar, francamente vai estar numa situação difícil. Um último ponto, e eu não sei se vou voltar a falar, portanto deixo aqui,
é se as empresas precisam de fazer isto, o Estado precisa de fazer muito mais isto, e sem o Estado fazer isto também não se resolve o problema da produtividade em Portugal. Portanto, passa por transformação nas empresas e passa por transformação no Estado e passa sobretudo por pensar o que é que eu vou ser quando for grande. Obrigado. Isabel, vamos falar de desafios da transição geracional, porque eu acho que isso que é uma coisa que na vossa empresa souberam fazer muito bem. E acho que temos aqui um exemplo vivo desse sucesso de transição geracional. Dê-nos uma ou duas ideias, dou-lhe 2 minutos para falar sobre os desafios da transição geracional e o que é preciso acautelar para que ela tenha sucesso. Eu diria, em primeiro, mais que uma transição geracional, é profissionalizar a gestão. A gestão tanto profissionalizada e bem informada, não é tanto uma questão de geração, é mais uma questão de colocar as pessoas nos locais públicos. O Peter sabe, sou muito adepta de misturar gestão profissional com gestão familiar e penso que preparar não só a sucessão, mas preparar as gerações vindouras para uma realidade da empresa é fundamental. Melhor às vezes que serem bons profissionais nas empresas, têm que ter a noção de que as empresas são suas e têm que ser bem geridas. Se for por eles, sim. Se for por outros externos, também sim. Eu diria que a profissionalização é um ponto fundamental. E, como é óbvio, a preparação académica. A preparação académica é muito importante porque abre horizontes. A experiência, não só a nível académico, mas até o Erasmus, ou estudar, ou viver, ou estar lá fora, dá-nos uma visão mais extra Portugal, e nós vivemos num mundo global e eu penso que seriam apenas essas duas, para não me alongar mais, que eu acho fundamental para uma empresa familiar. Temos ainda 1 ou 2 minutos para dar tempo ao Luís de fazer um último comentário. Eu gostava de fazer uma observação em relação àquilo que o Daniel mencionou quando respondeu à pergunta sobre se as empresas estão ou não a divulgar aquilo que bem se faz em Portugal. Como é evidente, ninguém consegue discordar daquilo que o Daniel disse. Há, de facto, um problema de competitividade e produtividade em Portugal, isso está mais demonstrado. Mas há em todos os países. E a pergunta do Peter, e peço que o Daniel não leve a mal que diga isto, somos amigos, é, devemos ou não, e há ou não casos de sucesso para contar, e porquê é que não fazemos isso mais? Nem toda a gente é o Cristiano Ronaldo. E, portanto, o facto de haver jogadores menos competitivos do que o Cristiano Ronaldo não faz que não se fale Cristiano Ronaldo. E Portugal está cheio de Cristiano Ronaldo nas empresas. E não se fala sobre isto. Enfim, nós estamos também em casa dos mídia, e por todas as razões e pelo respeito que nos merecem, mas eu não sei se é um tema se é culpa das empresas, não sei se é falta de atenção da população em geral, não sei se é culpa dos consultores, eu não sei o que é, mas que há muitas histórias de Cristianos Ronaldos para se contar, garanto-vos, de norte a sul, e garanto-vos que não é só o Peter que não os conhece, e isso não é irrelevante, pessoas tão bem esclarecidas não conheçam casos, isto merece alguma reflexão. Ninguém vai ser mais competitivo por se anunciar quem são empresas, enfim, de grande sucesso. Mas acho que nós precisamos disso, o país precisa disso, dá confiança e há imensos casos desses. Acho que vamos voltar à ideia original do Peter, de um navio e do seu comandante. Eu acho que o mar pode ser difícil, o navio pode não ser o melhor, mas quando há um mapa e quando se sabe olhar para o mapa, provavelmente consegue-se seguir em frente. Com certeza. Foi hoje o que tivemos Muito aqui. Bem, e chegamos então ao fim do nosso tempo. Eu gostava de agradecer à Alexandra, que fez aqui equipa comigo. Gostava de agradecer ao Sr. Ministro Pedro Cisa Vieira, que nos acolheu em sua casa, que desde o primeiro momento nos apoiou neste ciclo de conferências. Gostava de agradecer aos nossos oradores, aos nossos participantes, Isabel Furtado, Daniel Traça, Luís Magalhães. Gostava de agradecer ao pessoal do Ministério. Gostava de agradecer à SIC, que se encarregou desta transmissão por Zoom e por Facebook. Gostava de agradecer o apoio importantíssimo da KPMG Portugal, que nos apoiou nesta transmissão, e agradecer todos os nossos participantes que estiveram hoje presentes, que nos acompanharam. Teremos nova conferência, desta vez sobre saúde, com o Secretário de Estado da Saúde, Serra Lopes, a 19 de dezembro. Até lá,
Espero voltar a vê-los. Uma boa noite. Boa noite. Obrigada.